a questão da oferta de conhecimento. A questão da oferta de conhecimento é muito importante. Já foram várias pessoas que já falaram aqui hoje. Na ocasião, iniciamos, né, com vários elementos, principalmente com a nossa colega aqui do Departamento Regional de Saúde, onde falou sobre a questão principalmente dos animais peçonhentos. Logo em seguida, tivemos a professora da universidade que falou sobre as doenças silenciosas. Tivemos a nossa doutora que falou sobre as lesões ortopédicas e, bem como agora a doutora relacionado às chamadas emergências cardiovasculares. Então, nós temos uma infinita grama de possibilidades que podem ocorrer dentro de uma área que é livre, aberta para a frequentação pública. Área essa que nós, de acordo com dados informados pela SEMA, teve média de 6 mil visitas por mês no ano passado. Uma média de 250 pessoas por dia, principalmente subindo a escadaria da fé. Uma média de 40 pessoas que desceram as trilhas da cachoeira. O número de degraus já foram falados. 1.204, uma ascensão de 640 metros, uma extensão de 720 metros. Isso informações fornecidas por eles. Uma trilha de 2,5 quilômetros, que tem classificação como média de dificuldade. Tudo isso são fatores que trazem a possibilidade de ocorrer o quê? As situações de urgência e emergência. E quando isso acontece dentro desses cenários, nós necessitamos realmente termos pessoas preparadas para lidar com essa situação. Pessoas essas que nunca vai ser, na maioria das vezes, eu, bombeiro, as médicas, a professora formada em enfermagem, o policial militar, nosso companheiro aqui, enfim, na maioria das vezes será alguém da sociedade que não tem o conhecimento. Situações de urgência e emergência no atendimento pré-hospitalar, que é aquilo que pode acontecer lá na escadaria da fé, aquilo que pode acontecer lá na trilha, que muitas das vezes a necessidade de atuação emergencial dentro de, no máximo, 2 ou 3 minutos é o necessário para fazer o divisor de águas. Ou vai salvar, ou vai perder. A guerra ela é bem clara quanto a isso. Ah, quer dizer que vai salvar todas? Quanto mais pessoas preparadas dentro daquele ambiente, melhor. Então, é por isso que, realmente, assim, essa oferta de conhecimento aqui na questão da Câmara, promovida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente através da coordenação do PESA, ela é essencial. Não só para nós, do Corpo de Bombeiros, que trabalhamos dioturnamente com isso. Não só para mim, que tenho 22 anos de serviço através do Corpo de Bombeiros, certo? Sou pós-graduado em Urgência, Emergência e Enfermagem, enfim, já vi diversas situações. Por quê? Porque nessa realidade, quando o fato acontece, nós necessitamos realmente de levar a possibilidade de promover esse atendimento. De realmente que tenha alguém naquele local que possa realmente ajudar todas essas pessoas. E se a gente bem sabe, nós temos lá os 1.204 degraus. Na maioria das vezes, a emergência, casos muito atípicos, acontecem no início. Muito atípico. As emergências acontecem lá no ponto onde é o mais crítico. Nós temos uma ascensão de média de 640 metros, que lá no degrau 600 ao 900, a escadaria ela sai de um ângulo, não vou falar precisamente dentro da matemática, mas ela sai de um ângulo de ascensão de 30 graus e se torna quase 80 graus. 90 não vai chegar. E é justamente naquele ponto que acontecem as principais ocorrências. É justamente naquele ponto, quando o fato acontece, e que se alguém presenciou já no momento, até chamar o serviço de emergência, a exemplo de Barra do Garça, só tem só o Corpo de Bombeiros, infelizmente nós não temos SAMUR aqui, até acionar, informar o que aconteceu, falar o que aconteceu, quantas vítimas tem lá, como está essa vítima, se está consciente ou está inconsciente. Informar, não, eu estou mais ou menos ao degrau 600. E o socorro chega lá, que não vai chegar com menos de 20 minutos nesse local. Uma emergência cardiovascular, principalmente uma parada cardiorrespiratória, a doutora sabe muito bem. Infelizmente, nós vamos perder esse paciente. Isso eu estou levando ao grau máximo. Mas nós temos infinitas situações. Nós temos a situação que a colega falou aqui logo no início, a questão dos acidentes com os animais peçonhentos. Uma questão de uma jararaca, por exemplo, dependendo do porte, do peso da pessoa que for agredida, que for acidentada, se for uma criança, às vezes não vai dar tempo nem sequer de chegar até a unidade de saúde. Se for uma emergência ortopédica,
No momento que caiu, bateu a cabeça, ou até mesmo uma fratura exposta com rompimento femoral, também não vai dar tempo de chegar. Então, é por isso que realmente a gente tem que disseminar esse conhecimento. Aí entra a questão dos primeiros socorros, para tentar salvarmos o maior número possível ou ofertar a melhor qualidade possível pós o fato. Mas para poder prestar esse atendimento, pessoal, não é simplesmente querer. Não é só eu, enquanto bombeiro, não é só as profissionais médicas, a professora, que é formada em enfermagem, que tem esse conhecimento mínimo. Nós precisamos realmente ter características essenciais, imprescindíveis. Características essas, se nós não tivermos, só de boa vontade, não vai conseguir promover. Porque se prestar esse atendimento ali inadequado, também eu posso comprometer. Dentro desse cenário, quando acontece lá, nem sempre é um cenário muito agradável. Ele é desesperador, ele é comovente, as pessoas gritam, outros choram, outros correm, outros começam a rezar. Ou seja, ele é totalmente ao oposto daquilo da tranquilidade. Aí entra a primeira característica, quem vai prestar esse primeiro socorro tem que ter calma. De saber reconhecer o que aconteceu, de saber identificar o que essa vítima tem, ou para prestar atendimento, ou para pedir socorro. Porque até para pedir socorro, nós também temos que ter, no mínimo, essa característica. Tenho calma? Vem a segunda, que é o conhecimento, que é isso que foi disseminado aqui hoje, que a grande maioria já sabem, né, relacionado a alguns temas, e outros não. Tem conhecimento? Tem que ter agilidade. O nosso maior inimigo no atendimento pré-hospitalar é o fator tempo. Porque, como já foi muito bem falado, para o socorro chegar lá no degrau 800, se nós não estivermos empenhados em ocorrência, não é menos do que 20 minutos. Não adianta falar, o bombeiro atrasou. Pode ser qualquer unidade de prestação de serviço de urgência e emergência pré-hospitalar. Não vai chegar. Isso eu digo para vocês com toda tranquilidade, porque eu já vivi essa realidade por diversas vezes. Não chega. Até porque nós não vamos chegar lá subindo de bermuda, de tênis, com roupas confortáveis, conforme já foram sugeridos. Ah, mas tem que estar preparado sim, mas nós vamos levar prancha, nós vamos levar bala de oxigênio, nós vamos levar mochila de APH, nós vamos de capacete, nós vamos de joelheira e por aí vai. Então é por isso que entra a necessidade realmente de disseminar esse conhecimento, Cristiane, de chamar aqueles usuários lá do parque, de chamar os guias turísticos, os principais frequentadores, para nós levarmos essa informação por diversas vezes. Como o nosso tema está muito apertado, nosso tempo, melhor dizendo, eu vou abordar simplesmente 4 possibilidades que nós mais atendemos lá. A primeira é chamada de mal súbito, né? É a perda repentina do nível de consciência, muitas das vezes está associado a problemas cardiovasculares, o infarto que a doutora já falou, né? As arritmias, a pressão arterial elevada, problemas neurológicos, os acidentes vasculares cerebrais são os principais, e os metabólicos. A diabetes, como a professora falou ali, doença silenciosa, que muitas das vezes o paciente já é portador dela, às vezes não se alimentou direito, pode ser tipo 1 ou tipo 2, no momento que ele vai, dá uma crise de hipoglicemia lá, e a coisa vai tudo para água abaixo. O que fazer nessa situação? Agora eu vou precisar de... Então, pessoal, aqui eu tenho uma vítima, certo, de mal súbito, no primeiro momento. A origem da onde aconteceu, ou seja, o que provocou, nesse momento não é importante para nós. O mais importante é saber reconhecer no primeiro momento. Ele é um interrompimento momentâneo, de perda de consciência. O paciente, na maioria das vezes, começa com um processo. Às vezes vem antecedendo a tontura, a vertigem, a vontade de vomitar, o suor frio, a pressão arterial em baixa. Deparei com ele, a primeira coisa... sentar ou deitar esse paciente. Antes até mesmo que ele venha desmaiar. Sentou, deitou? Afrouxar os vestuários se estiverem apertados e retirar os calçados. Afrouxar o cinto. Tá? Ah, a coisa evoluiu, sudorese excessiva, está ficando tonto, está enxergando tudo turvo, não está vendo mais nada, sensação que está perdendo tônus muscular, está deitado, se ainda não caiu, não bateu a cabeça, elevar as pernas, aumentar o fluxo sanguíneo a nível cerebral, porque se o desmaio acontecer, quer dizer que houve um corte momentâneo de circulação a nível cerebral. Isso é o primeiro passo a ser feito. Tá? Aqui nós estamos falando de um paciente em que
Aparentemente não tem ferimentos, logicamente, ou seja, tem condições de entrar em contato com ele nesse momento aqui, pelo menos de auxiliá-lo a ele se sentar, para evitar uma queda. Então, assim, não tenho luva lá no momento para me se proteger, que a minha biossegurança ela é muito importante nesse processo também. Mas, nessa ocasião, eu sou um usuário daquela escadaria, eu me deparei com o meu paciente lá, eu vi que ele já não estava bem, que ele parou, ele pediu ajuda. Nossa, estou enxergando tudo turvo. Eu posso promover isso. Não é o correto, mas sem essa proteção, ou seja, essa biossegurança, sem a luva minha no mínimo. Mal súbito, basicamente, a ser feito é isso, ou seja, é evitar o agravamento, a evolução, que esse paciente venha desmaiar. Porque nós estamos num local completamente irregular. Nós estamos no local que, se ele desmaiar e ninguém segurar ele, ele vai chocar-se no primeiro momento uma parte do seu corpo em um degrau daquele e sabe lá, oh Deus, aonde ele vai parar. Porque o declive está logo à frente. O penhasco está logo à frente. Então, encontrou, deparou, peça para sentar, peça para deitar se for necessário, afrouxar os vestuários, monitorar, conversar. Está evoluindo? Liga 193, o quanto antes possível, e não saia de perto desse paciente. Silva, mas evoluiu. Tá? O paciente desmaiou. Desmaiou, pessoal, rapidamente. Todo desmaio pode chegar a uma parada respiratória e pode chegar a uma parada cardiorrespiratória. Vai depender muito do organismo, do que o paciente está sofrendo, o que ele está passando, de comorbidade, e assim por diante. O nosso negócio é saber se ele desmaiou e se ele está logo em seguida o quê? Respirando, porque pode desmaiar e continuar respirando. Todo paciente que respira, automaticamente nós já sabemos que ele tem pulso. Essa é a maior dificuldade, às vezes, da pessoa leiga, que não tem conhecimento nenhum. Mas se eu vir movimentos respiratórios, falando de uma forma muito tranquila, sobe e desce aqui da parte inferior do tórax, superior do abdômen, quer dizer que ele tem pulso. Eu sei checar essa pulsação, sei que é dedo indicador e médio, que o paciente adulto, preferencialmente, eu venho aqui no pulso carotídeo dele, ou seja, nessa artéria que eu tenho aqui, ó, na lateral do pescoço, melhor ainda. Beleza? Ó, 15 segundos, checou, opa, como ele estava sob esforço, com certeza essa frequência, a tendência é que ela esteja muito alta. Tá? Mas se tem, não somos nós que vamos tratar. É a doutora quando chegar lá no box da emergência dela. Eu preciso saber o quê? Eu, enquanto vou promover primeiros socorros, eu preciso identificar e manter. Essa é a ideia de quem presta primeiros socorros. É identificar e manter. Manter o quê? Sinais indicadores de vida no organismo. Isso é que eu preciso. E aqui nós estamos falando de uma emergência muito simplificada. Começamos com a vertigem, fomos para um desmaio. Evoluiu. Foi para uma crise convulsiva. O paciente evoluiu mais ainda. Ficou mais grave? Mais grave ainda, porque o nível de consciência praticamente vai a zero, né? Já se rebaixa por completamente, começa a se contrair involuntariamente, vai se debater muito, situação de acirralhamento, ou seja, trava-se esse maxilar, perde-se o controle, principalmente fisiológico, muitas das vezes quando a crise é muito intensa, ele vai urinar, vai defecar e vai se debater bastante. Tá, e se evoluiu para essa crise convulsiva? A primeira coisa é retardar os movimentos, segurar a cabeça. Essa é a primeira ação. Lembrando que, no momento que ele entrou em crise, ele pode morder a língua e vir essa secreção que ele está jogando para fora pode vir com sangue. E aí? Se eu tenho EPI, eu vou usar, logicamente. Certo? Ou seja, eu vou colocar meus EPIs para me proteger. Se eu não tenho, pessoal, no mínimo, uma sacola plástica não é o correto, mas já é um dispositivo de barreira. Tá? Evita o contato com fluidos corporais desse paciente também. Não sabemos o quê? A qualidade de saúde de ninguém. Às vezes um casal vive 30, 40 anos junto e a esposa não sabe a qualidade de saúde do esposo e assim sucessivamente. Então, ir relacionado a um cidadão comum que nós nunca nem vimos. Então, nós temos que nos prevenirmos. A questão do contágio pode acontecer. Então, segurei a cabeça desse paciente. A crise, geralmente, ela não demora mais do que 5 a 10 minutos. É muito comum. Salvo em situações
mais complexas, principalmente quando é o paciente que é portador de uma doença, principalmente a epilepsia, que aí ela pode vir com um tempo mais prolongado, relacionado à questão da hipoglicemia, com associação à diabetes também, esse paciente pode sofrer isso, mas nessas questões momentâneas, dificilmente. Tá? 5 a 10 minutos, segurou, não retardar os movimentos, deixa ele se debater, logicamente, se tiver objeto perto, afasta. Essa cabeça dele, no momento que eu estou segurando, se está com muita secreção, eu posso o quê? Lateralizar ela, meu boneco não vai virar, mas teoricamente eu também poderia fazer isso daqui. Para mim facilitar o quê? A saída da secreção. Passou a crise, é muito comum esse paciente não se lembrar de nada. Cabe a nós proteger o pudor da vítima e afastar os curiosos, né? A partir do momento que ele for voltando ao seu nível de consciência normal, for restabelecendo, sentar, posteriormente, se o socorro não tiver chegado, perguntar se ele faz uso de alguma medicação e orientar ali para onde? Unidade hospitalar. O socorro vai chegar? Vamos aguardar? Melhor. Melhor aguardar sim. Tá? Não vai chegar? Tem condições de nós descermos desse paciente? Se ele não possui nenhum trauma, nenhuma lesão ortopédica, vamos descer. Não. Ele desmaiou, evoluiu com a crise, sofreu uma queda, e nessa queda é visível um desvio de eixo de algum membro, uma articulação fora da sua conexão correta, ou seja, pode ter sofrido um entorse, pode ter sofrido uma luxação. Vou eu carregar? Tenho que esperar o socorro. Tem que chegar o socorro lá para fazer as devidas imobilizações corretas e assim transportar da maneira mais confortável possível para esse paciente. Então, relacionado num processo evolutivo, que começou no de vestígio, foi para um desmaio, e assim evoluiu para uma crise convulsiva, basicamente seria isso a ser feito. Tá, mas o processo está evoluindo. Ele, além dele ter desmaiado, além dele ter sofrido uma crise convulsiva, ele ficou totalmente inconsciente. E eu parei de ver o quê? Movimentos respiratórios e não sinto o quê? Pulso palpável. Aí a coisa realmente se agravou. É um paciente em que eu estou de frente para uma parada cardiorrespiratória. E essa daqui é uma condição que, se não haver intervenção nos primeiros 2 a 5 minutos, né, doutora, o risco de a morte é muito grande. É aqui que realmente é um divisor de águas. É aqui que realmente que eu preciso que o meu profissional da segurança esteja preparado para lidar com a situação. Que o pessoal que fazem lá os acompanhamentos dos grupos também estejam preparados. Ou que eu tenha a felicidade de ter um profissional que esteja fazendo ali a sua caminhada que possa me atender. Porque não vai dar tempo para o socorro de urgência e emergência prestado pelo pré-hospitalar chegar. Quando chegar, infelizmente, o risco de óbito é muito alto. Estou de frente para esse paciente, pessoal. É uma parada cardiorrespiratória. Todo mundo que está em parada, ele está inconsciente, ele não tem movimentos respiratórios e ele não tem pulsação. Isso é fato, ou seja, classifica uma parada cardiorrespiratória com a ausência desses 3 elementos. Aqui já está classificado. Vou iniciar a minha intervenção. É um paciente adulto, certo? Está sobre o solo, preferencialmente uma superfície rígida e plana. Nunca sobre uma superfície côncava. Isso preferencialmente. Nunca sobre um colchão, sobre uma almofada. Sempre superfície rígida e plana. Vou me colocar diante desse paciente nessa posição. Ou seja, se eu estou do lado direito dele, a minha perna esquerda tem que estar no alinhamento o quê? Da cintura escapular dele. Já identifiquei, eu sei que ele não tem movimentos respiratórios, eu sei que ele não tem pulsação, já está confirmado, ou seja, quem não tem respiração e pulso, ele está inconsciente, eu tenho que iniciar o quê? A reanimação cardiopulmonar o quanto antes. Lembrando que esse paciente, eu inicio o atendimento e já grito para alguém, aciona o serviço de emergência. Na cadeia de sobrevivência, quando a gente vai falar isso de maneira mais técnica, eu necessito acionar o serviço de emergência o quanto antes. Que seja básico, intermediário ou avançado. A nível de barra, nós temos hoje básico, né? Tentando evoluir para o intermediário no futuro bem próximo. E assim esperamos que dê certo. Porque poderemos levar mais possibilidade de sobrevida para esse paciente. Enquanto o socorro não chega, vou iniciar o quê? Reanimação cardiopulmonar. Começo primeiro com o quê? Com pressões. Linha imaginária dos mamilos, no centro do tórax,
Região hipotenar da mão, posiciona a primeira, posiciona a segunda, forma um ângulo de 90 graus em relação ao tronco do meu paciente e vou fazer 30 compressões. Aprofundamento para um paciente adulto, no mínimo 6 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Se eu tenho esse dispositivo, conhecido popularmente como ambu, ou bomba de ventilação manual, com o tamanho adequado para o meu paciente, eu utilizo ele. A cada 30 compressões, 2 ventilações. 1, 2. Lembrando, quando eu tenho ele, eu tenho que formar um selo hermético, porque senão no momento que eu faço a ventilação, esse ar extravasa para fora, eu perdo qualidade nessa ventilação. E no momento que eu ventilo, eu tenho que ver se esse tórax também está em plano. Isso é muito importante. Silva, lá na escadaria dificilmente vai ter o ambu. E aí, faço boca a boca? De acordo com as novas doutrinas de biossegurança, o boca a boca, ele fica em desuso. É minha mãe? É minha esposa? É meus filhos? Poderia fazer? Óbvio, eu fazeria. Lógico. Sem pensar 2 vezes. Ah, não é? Eu só posso continuar a compressão? Continue as compressões. Mantenha. Existem vários estudos, né, sem entrar em questão de estudo científico, que fala que os primeiros 10 minutos pós-parada ainda tem células que conseguem ainda se manter, né, com um pouquinho de oxigênio até a introdução aí de alguns elementos mais dentro da área da medicina para poder ajudar. O mais importante é que comprima. E aí, qual que é o ciclo? Geralmente, pessoal, quando eu tenho equipamento, são 5 ciclos de 30 compressões, a cada 30, 2 ventilações. Esses 5 ciclos eu tenho que fazer ele em, no máximo, 2 minutos. Lembrando que eu tenho que manter um ritmo, em média, de acima de 150 compressões a cada 2 minutos. O detalhe é, o porquê eu tenho que ter toda essa matemática. Na condição normal do nosso coração, ele trabalha de 60 a 100. Então, seja, por minuto, batimentos, 60 a 100 batimentos por minuto. Se eu consigo implementar 150 em 2 minutos, então estou numa média de 75. Eu estou dentro daquilo que seria a condição de normalidade. Vou ir até quando com essas compressões? Porque eu sei que o bombeiro vai demorar. Está lá no degrau 800. Ele não vai chegar aqui antes de 20 minutos. Mantenho até a chegada do socorro de urgência. Ah, não tenho condições físicas. Faça o seu limite. É isso que tem que ser feito. Chegou o profissional médico lá, logo após o início das compressões. E ela se sentiu segura de falar, não, infelizmente o paciente está em óbito. É indiscutível. Indiscutível. Para-se, registra-se e depois manda-se para frente. É médico, não há que se discutir mais nada naquele local. Ah, eu poderia ter a possibilidade de ter um DEA lá no local. A doutora até levantou essa possibilidade. Seria ótimo. Hoje, nos grandes centros, nos Estados Unidos, alguns shoppings do Brasil também, estado de São Paulo, já possui o DEA lá disponível na vitrine. Em caso de emergência cardiovasculares, o DEA está aqui. Equipamento autodidata, ele nos orienta numa situação dessa. Quando eu vejo que o paciente está inconsciente, vejo que não tem pulso, já coloco aqui, faço as conexões, coloco as pás, ligo ele faz a autoleitura e ele já me fala. Choque recomendado, afaste, por favor. Choque não recomendado. Continue ou inicie a RCP. Então, isso é bom. Nós temos, dentro da nossa ambulância, nós temos. Certo? Há pouco tempo, infelizmente, por conta daquela fatalidade. Você vê como que é a coisa. Desce agora. Certo? Então, assim, lá, 10 anos atrás, nós tivemos o equipamento. Aí acabou as pazes, não tivemos uma reposição. E ficaram anos e anos e anos e anos. Brigando, lutando, a gente notificando. O subtenente Gomes faz parte lá do nosso convívio, né? Tá à disposição da SEMA, mas sabe como que é o Estado, né? O Estado é isso. Aí depois de agora, dessa recente fatalidade, né, o fato aconteceu, houve muito questionamento. Nossa, por que não usaram o DEA? Por que não usaram o DEA? Porque não tinha. Você entendeu? Porque nós não tínhamos o DEA. Aí, ou seja,
O serviço público é isso, né? Alguém tem que provocar. E quando se provoca, aí quando mexe lá em cima, que gera comoção, que gera isso, aí arruma. Então hoje nós temos, graças a Deus, só eu sei quantas vítimas eu já perdi nesses últimos anos já, se tivesse equipamento, a chance de nós revertermos seria muito alta. Principalmente quando essa parada não tem associação com emergência cardiovascular, né, doutor? Principalmente quando é o paciente vítima de descarga elétrica, vítima de afogamento, tá? Vítima de trauma, que evoluiu para uma parada. Esses são que nós temos as maiores chances, e dentro da nossa realidade é a nossa principal demanda. As emergências cardiovasculares, a gente sabe que aí já envolve muita coisa, né, doutor? As cardiopatias vêm por aí, todas as doenças que as senhoras bem falaram aqui, a gente sabe que são fatores de risco que comprometem. Quando o paciente chega a infartar, e principalmente o infarto, realmente, o súbito, a possibilidade de reversão ela é quase zero. Mas esses que nós trabalhamos, aquele cidadão que se acidenta lá na rua, que envolveu no acidente de trânsito, que por conta de uma lesão, às vezes de uma perda contínua, de um volume de sangue considerável, que ele entra em parada, esse às vezes eu consigo. O da descarga elétrica eu consigo. O do afogamento da criança que se afoga na piscina dentro das casas quase todos os dias no nosso estado, eu preciso. Do meu colega que às vezes está em combate, está na situação de confronto da polícia, levou um tiro, eu preciso. Para mim, do Corpo de Bombeiros, que entrei no incêndio de residência, inalei muita fumaça, vem lá, ó, a questão do reflexo por conta dessa instalação, alterações no meu sistema respiratório, evoluo para uma parada, eu preciso. Então assim vai, mas graças a Deus nós temos. Isso é ótimo, né? É um avanço. Pessoal, o nosso tempo estava bem limitadinho, né? A gente sabe, mas foi muito produtivo, tá? Não poderia avançar muito mais, dar oportunidade pessoal treinar, mas acredito que a mensagem foi passada, né? Só concluindo, complementando, a colega até falou da questão dos acidentes dos animais peçonhentos. É uma realidade, viu? É uma grande realidade, crescimento grandioso, principalmente de escorpião na nossa região, né? A informação que a senhora trouxe relacionada ao soro ofídico, antiofídico que a gente tem lá na UPA, é fundamental. Essa informação ela é pouco disseminada. Muita gente corre direto para o Hospital Médio Barra, pensar, eu tenho plano de saúde, mas não é lá. A gente sabe que isso é questão de saúde pública, então se deveria ser mais difundida essa informação mesmo, porque é fato, região quente, bioma do Cerrado, e assim vai, né? Então esses animais, esses insetos, animais, eles vêm mesmo. Já vivi a experiência da questão do acidente com as abelhas, né? Em ocorrência real mesmo também, então assim, ali não sabíamos o que fazer, os médicos muitas das vezes, assim, quando é um profissional que tem pouca experiência, ele também fica se perdido naquele primeiro momento, e essa informação ela não chega para a população, ela não chega. Então, às vezes, o pessoal fala, vou correr para o particular, que lá que vai ter, e não é lá que vai ter esse soro. Então, essa informação tem que ser levada. O mais, agradeço a oportunidade, viu, Cristiano? Eu acho que você já vai estar encerrando. Mas, assim, pessoal, eu vejo que são treinamentos que a gente tem que trazer com mais frequência, que a gente tem que levar essa informação. Pena que o pessoal que se inscreveu não veio, mas, ou seja, perdeu quem não veio, né? Isso aqui é o mais importante. Eu tenho certeza que eu saio daqui com a grama de conhecimento muito maior do que aquela que eu entrei. Tá bom? Não vou abrir espaço para perguntas, eu vou deixar para você, até mesmo por causa do tempo. O mais, obrigado a todos. Tá bom? Muito obrigada também.